Barrocas, no interior abafado e poeirento de 1979, era uma cidade onde todos se conheciam pelo nome, pelo sobrenome e até pelos pecados escondidos. As ruas de paralelepípedo guardavam segredos antigos, cochichados nas portas ao entardecer, enquanto o sino da igreja marcava o ritmo da vida local. Ali, fé não era apenas crença, era identidade, herança de família, linha divisória entre o certo e o condenado. E foi nesse cenário rígido, onde nada parecia fugir ao controle coletivo, que um romance improvável começou a se desenhar, silencioso, perigoso e capaz de chocar toda a cidade. Ele era conhecido apenas como Antônio. Um homem fechado, de olhar profundo e postura firme, respeitado e temido na mesma medida. Muitos o chamavam de macumbeiro em tom de desprezo, outros em sussurros de medo, mas havia também quem o procurasse em segredo, quando a doença não cedia, quando o casamento ruía ou quando o desespero falava mais alto que o julgamento moral. Antônio nunca se defendia dos rótulos. Apenas continuava seu trabalho, isolado numa casa simples na beira da cidade, cercada por árvores antigas e histórias ainda mais velhas. Ela se chamava Maria Lúcia. Jovem, evangélica desde o berço, criada sob regras rígidas, saias longas e palavras decoradas da Bíblia. Filha de um dos diáconos mais influentes da igreja local, Maria Lúcia era vista como exemplo de pureza e obediência. Cantava nos cultos, ajudava nas reuniões e jamais havia sido vista desacompanhada ou em atitudes que levantassem suspeitas. Pelo menos até o dia em que seu caminho cruzou com o de Antônio, de forma inesperada e profundamente transformadora. O primeiro encontro não foi planejado. Maria Lúcia caminhava apressada pela estrada de terra quando sua mãe passou mal repentinamente, caindo quase sem forças. O desespero falou mais alto que o medo, e alguém, entre os curiosos, sugeriu o nome de Antônio. Houve hesitação, murmúrios e olhares condenatórios, mas a urgência venceu o preconceito. Foi assim que Maria Lúcia bateu à porta da casa que sempre aprenderá a evitar, sem imaginar que aquele gesto mudaria sua vida para sempre. Antônio abriu a porta em silêncio, observando a jovem com atenção e respeito. Não houve palavras duras, nem ironia. Apenas acolhimento. Enquanto cuidava da mulher doente, seus gestos eram calmos, quase delicados, contrastando com a imagem sombria que a cidade pintava dele. Maria Lúcia, em silêncio, sentiu algo estranho crescer dentro do peito. Não era medo, tampouco reprovação. Era curiosidade, misturada com uma sensação de humanidade que nunca esperara encontrar ali. A recuperação da mãe foi rápida, e o comentário se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. Alguns chamaram de milagre, outros de heresia, e muitos condenaram Maria Lúcia por sequer ter atravessado aquele portão. Na igreja, os olhares mudaram. O pai evitava o assunto, mas o peso da vergonha coletiva começou a cair sobre a família. Ainda assim, algo dentro de Maria Lúcia já havia despertado, e não havia como voltar atrás. Os encontros seguintes aconteceram em segredo. Sempre sob pretextos simples, visitas rápidas, olhares trocados à distância. Antônio nunca ultrapassava limites, mas sua presença falava mais do que palavras. Ele enxergava Maria Lúcia como poucos haviam enxergado antes, não como símbolo religioso, mas como mulher, com dúvidas, desejos e conflitos internos. Cada conversa era um risco, cada silêncio um passo mais fundo em um caminho sem retorno. Enquanto isso, Barrocas fervilhava em julgamentos. A cidade, que se alimentava de rotina e controle, começava a sentir o desconforto do inesperado. Comentários surgiam nas filas do mercado, nas portas das casas e principalmente nos bancos da igreja. O nome de Antônio era cuspido com ódio, e o de Maria Lúcia, com decepção. Ninguém imaginava até onde aquela relação proibida poderia chegar, mas todos temiam o escândalo que se aproximava. Se você está gostando dessa história intensa e cheia de reviravoltas, aproveita agora para se inscrever no canal e deixar o like, porque isso ajuda muito a trazer mais histórias impactantes como essa. E pode acreditar, o que vem pela frente vai mexer com emoções, crenças e segredos que Barrocas jamais esteve preparada para enfrentar. Maria Lúcia começou a viver uma batalha interna. De um lado, a fé ensinada desde criança,
As palavras do pai, o peso da comunidade. Do outro, a verdade que sentia ao estar perto de Antônio, uma conexão que não se explicava por doutrina alguma. Ela orava pedindo forças para resistir, mas em silêncio temia que suas preces estivessem indo para o mesmo vazio que agora se formava dentro dela. E assim, em meio a noites mal dormidas, olhares condenatórios e encontros furtivos, o amor proibido começou a criar raízes profundas. Barrocas ainda não sabia, mas estava prestes a testemunhar um dos maiores choques de sua história, uma relação capaz de dividir famílias, desafiar crenças e revelar que, às vezes, o maior pecado não é amar, mas fingir que não se sente nada. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio pesado entre Maria Lúcia e sua família. O pai, homem rígido e respeitado na igreja, passou a observá-la com mais atenção, como se tentasse enxergar nela algum sinal visível de desvio espiritual. A mãe, ainda se recuperando, evitava tocar no assunto, mas seu olhar carregava uma mistura de gratidão escondida e culpa profunda. Maria Lúcia sentia-se dividida dentro da própria casa, como se cada passo fosse um teste de fidelidade não apenas a Deus, mas à imagem que todos haviam criado dela. Antônio, por sua vez, percebia a mudança no comportamento da cidade. Clientes antigos começaram a desaparecer, e alguns atravessavam a rua ao vê-lo. As crianças cochichavam, repetindo frases que ouviam dos adultos, e até mesmo fornecedores passaram a tratar seus pedidos com frieza. Ele já estava acostumado à rejeição, mas algo agora doía diferente. Não era mais apenas sobre ele, e sim sobre a jovem que estava sendo arrastada para o centro de um julgamento cruel. Os encontros se tornaram mais raros e ainda mais cuidadosos. Às vezes aconteciam à beira do rio, onde o barulho da água abafava conversas e segredos. Outras vezes, bastava um olhar rápido na feira, um cumprimento discreto que dizia mais do que qualquer toque. Maria Lúcia sentia o coração acelerar em cada aproximação, consciente de que bastava um deslize para que tudo viesse à tona de forma irreversível. Com o passar das semanas, a tensão espiritual tomou conta da igreja. O pastor começou a pregar com mais frequência sobre tentações, sobre o perigo de se desviar do caminho correto e sobre as armadilhas do inimigo. Embora nenhum nome fosse citado, todos sabiam de quem se falava. Maria Lúcia sentia cada palavra como uma acusação direta, e sua voz no coral começou a falhar, carregada de culpa e confusão. Antônio também enfrentava seus próprios conflitos. Ele nunca se considerou um homem mau, mas sabia como era visto. Crescerá aprendendo práticas antigas com os mais velhos, misturando fé, respeito à natureza e silêncio. Jamais teve intenção de desafiar a igreja ou provocar escândalos. No entanto, ao se apaixonar por Maria Lúcia, percebeu que o simples ato de amar alguém como ela já era, por si só, uma afronta à ordem estabelecida. A cidade de Barroncas começava a se dividir em lados invisíveis. Havia os que defendiam a rigidez da fé evangélica, clamando por disciplina e correção, e os que, em segredo, admiravam a coragem silenciosa de Maria Lúcia. Poucos tinham coragem de falar abertamente, mas muitos começavam a questionar se aquilo tudo era realmente sobre Deus ou apenas sobre controle social disfarçado de devoção. Certa noite, Maria Lúcia decidiu procurar Antônio sem avisar. Chovia fino, e a escuridão tornava a cada passo ainda mais arriscado. Ao chegar, encontrou-o sentado, pensativo, como se pressentisse aquela visita. O diálogo foi longo, carregado de emoção contida, e pela primeira vez ambos admitiram em voz alta o que sentiam. Não houve toque, apenas palavras, mas o peso daquela confissão selou um pacto silencioso entre os dois. Na manhã seguinte, rumores começaram a circular com mais força. Alguém havia visto uma figura feminina perto da casa de Antônio durante a noite. Nomes começaram a ser sugeridos, e o de Maria Lúcia surgiu com mais frequência do que ela esperava. O pai foi confrontado por outros membros da igreja, e a pressão para tomar uma atitude exemplar começou a crescer de forma assustadora. Se você está acompanhando essa história até aqui, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like agora mesmo. Isso fortalece o canal e garante que histórias intensas como essa continuem sendo contadas até o final, sem cortes e sem censura. Maria Lúcia sentia que o tempo estava se esgotando.
Cada respiração parecia anunciar uma decisão inevitável. Permanecer fiel à imagem que esperavam dela ou assumir um sentimento que já havia mudado sua forma de enxergar o mundo. Barrocas estava prestes a descobrir que certos segredos, quando pressionados demais, não se dissolvem, explodem. A pressão sobre o pai de Maria Lúcia aumentava a cada culto. Reuniões fechadas começaram a acontecer, e palavras como disciplina, correção e testemunho passaram a fazer parte das conversas nos corredores da igreja. Ele, dividido entre o amor pela filha e o temor de perder o respeito da comunidade, começou a endurecer dentro de casa. As perguntas eram indiretas, mas carregadas de ameaça, e Maria Lúcia sentia que qualquer resposta errada poderia selar seu destino. Dentro dela, a fé já não era a mesma. Não porque tivesse deixado de acreditar em Deus, mas porque começava a perceber que a forma como lhe ensinaram a crer estava mais ligada ao medo do que ao amor. Cada versículo ouvido no culto parecia agora ganhar um segundo sentido, e ela se perguntava se Deus realmente condenaria um sentimento que nascerá sem malícia, sem interesse, apenas humano. Antônio passou a evitar sair durante o dia. O clima na cidade tornara-se hostil, e ele sentia que estava sendo observado. Certa tarde, encontrou um símbolo desenhado no portão de sua casa, um aviso silencioso de que não era mais apenas ignorado, mas considerado uma ameaça. Ainda assim, o que mais o preocupava não era sua segurança, mas a possibilidade de Maria Lúcia sofrer as consequências de algo que ele jamais desejara provocar. Os dois se encontraram novamente à beira do rio, em um fim de tarde nublado. O silêncio entre eles era pesado, mas necessário. Antônio falou sobre ir embora de Barrocas, desaparecer antes que a situação fugisse completamente do controle. Maria Lúcia ouviu com o coração apertado, percebendo que aquela ideia, embora sensata, soava como uma perda irreparável. Pela primeira vez, ela chorou diante dele, deixando cair todas as máscaras de força que vinha tentando sustentar. Enquanto isso, na cidade, o assunto já não era mais apenas cochicho. A história ganhava contornos exagerados, misturada com invenções e distorções. Diziam que Antônio havia enfeitiçado a jovem, que ela estava possuída, que sua família estava sendo punida. O medo coletivo alimentava a intolerância, e Barrocas começava a mostrar seu lado mais cruel, aquele que se esconde atrás da falsa moral. A mãe de Maria Lúcia, fragilizada, decidiu conversar com a filha em uma madrugada silenciosa. Não houve gritos nem acusações, apenas lágrimas e confissões. Ela revelou que sempre soubera que o mundo era mais complexo do que a igreja permitia admitir, mas nunca tivera coragem de desafiar isso. Ao ver a filha naquele sofrimento, sentiu que talvez o erro maior fosse continuar fingindo que nada estava acontecendo. Antônio recebeu uma visita inesperada de um antigo conhecido, alguém que também já fora rejeitado pela cidade. O aviso foi claro. Havia gente disposta a ir longe demais para preservar a reputação da igreja e a ordem local. A recomendação era simples: sair enquanto ainda podia. Antônio passou a noite em claro, refletindo sobre o peso de sua existência em um lugar que nunca o aceitou de verdade. Maria Lúcia começou a ser afastada das atividades da igreja, primeiro de forma sutil, depois abertamente. Tiraram-na do coral, reduziram suas participações, e por fim, sugeriram que ela passasse por um período de oração e isolamento. Para muitos, aquilo era cuidado espiritual. Para ela, soava como punição pública disfarçada de zelo. Se essa história está te prendendo e você quer ver até onde essa relação proibida vai chegar, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like agora. Isso ajuda muito e mostra que você quer a continuação dessa trama intensa até o fim. Com o coração cansado e a mente em conflito, Maria Lúcia percebeu que estava próxima de uma escolha definitiva. Não havia mais espaço para meio-termo. Barrocas exigia uma definição, e o amor que nascerá no silêncio agora exigia coragem para enfrentar as consequências que viriam, custasse o que custasse. A decisão que Maria Lúcia vinha adiando começou a tomar forma numa manhã silenciosa, quando acordou antes do sol e percebeu que já não sentia paz dentro de casa. O ambiente, antes familiar, agora parecia sufocante, como se cada parede estivesse carregada de expectativas que ela não podia mais cumprir.
Ao se olhar no espelho, enxergou não a filha exemplar da igreja, mas uma mulher exausta de lutar contra os próprios sentimentos. Naquela mesma manhã, o pai foi chamado para uma reunião definitiva com os líderes da igreja. O tom já não era de aconselhamento, mas de exigência. Queriam uma resposta clara, uma atitude pública, algo que restaurasse a imagem da família perante a congregação. Sugeriram afastamento total da filha de qualquer influência externa considerada nociva e deixaram implícito que o nome de Antônio deveria ser eliminado de qualquer conversa futura. Antônio, sem saber dos detalhes daquela reunião, sentia um aperto constante no peito. Ele havia separado alguns poucos pertences, guardados em uma sacola simples, sinal de que a ideia de ir embora deixará de ser apenas pensamento. Mesmo assim, algo prendia aquela terra ingrata, não por apego ao lugar, mas pela certeza de que sair sem se despedir de Maria Lúcia seria uma ferida que talvez nunca cicatrizasse. O reencontro aconteceu de forma inesperada, perto da antiga estação desativada. Não havia mais espaço para fingimentos. Maria Lúcia falou sobre a reunião, sobre as pressões e sobre o destino que estavam tentando impor a ela. Antônio ouviu em silêncio, com o olhar pesado, até que pela primeira vez deixou escapar a revolta contida, não contra a igreja, mas contra a injustiça de um amor tratado como crime. Foi ali que Maria Lúcia pronunciou palavras que jamais imaginara dizer. Disse que não queria mais viver baseada no medo, que estava cansada de ser moldada pela expectativa alheia. Não pediu promessas nem garantias, apenas honestidade. Antônio, com a voz embargada, respondeu que nunca aprenderia a um mundo que poderia machucá-la, mas confessou que a amava com uma verdade que não precisava de rituais para existir. Enquanto isso, Barroca se preparava para um confronto moral. O pastor anunciou um culto especial sobre libertação espiritual, claramente direcionado ao escândalo que dominava a cidade. A expectativa era grande, e muitos viam naquele evento a chance de restaurar a ordem. O nome de Maria Lúcia não foi citado, mas sua ausência já começava a ser notada por todos. A mãe, em silêncio, começou a arrumar algumas roupas da filha, como se pressentisse que algo estava prestes a mudar. Não havia mais conselhos, apenas um olhar triste e compreensivo. Pela primeira vez, Maria Lúcia sentiu apoio sem palavras, um tipo de amor que não exigia explicações nem sacrifícios públicos. Antônio recebeu mais um aviso, dessa vez direto e sem rodeios. Um grupo de homens deixou claro que sua presença já não era tolerada. Não houve ameaça explícita, mas o recado estava dado. A cidade estava pronta para expulsá-lo, se fosse necessário. Ele entendeu que o tempo havia se encurtado drasticamente. Na noite do culto especial, a igreja estava lotada. Cantos altos, orações intensas e discursos inflamados criavam uma atmosfera pesada. Maria Lúcia não apareceu. Sua ausência caiu como uma bomba silenciosa. Alguns sentiram raiva, outros choque, e muitos começaram a entender que aquela história estava escapando do controle institucional. Naquele mesmo momento, longe dali, Maria Lúcia caminhava por uma estrada de terra ao lado de Antônio. Não sabiam exatamente para onde iriam, apenas sabiam que ficar significava se perder completamente. Barrocas, iluminada ao longe, permanecia como um símbolo de tudo o que estavam deixando para trás: fé imposta, amor negado e uma moral que não soube acolher. A fuga não foi impulsiva, mas também não foi totalmente planejada. Maria Lúcia e Antônio caminharam durante horas, guiados mais pelo instinto do que por um destino certo. O silêncio entre eles era interrompido apenas pelo som dos passos na estrada e pelo peso das decisões que ambos haviam tomado. Cada quilômetro parecia afastá-los não só de Barroncas, mas das versões antigas de si mesmos. Ao amanhecer, pararam próximo a um pequeno povoado, ainda adormecido. Antônio sabia que não poderiam permanecer muito tempo no mesmo lugar, mas precisava que Maria Lúcia descansasse. Ela, exausta, sentou-se à sombra de uma árvore e encarou o horizonte com um misto de medo e esperança. Pela primeira vez, sentia que sua vida não estava sendo decidida por terceiros, e isso era tão assustador quanto libertador. Enquanto isso, em Barrocas, o desaparecimento de Maria Lúcia provocou um verdadeiro alvoroço.
A família foi cercada por perguntas, acusações veladas e olhares de reprovação. O pai, consumido pela vergonha pública, tentou manter a postura firme, mas por dentro sentia o peso de ter perdido algo que nenhuma reputação poderia substituir. A igreja passou a tratar o caso como exemplo do que acontece quando se permite a aproximação do que chamavam de desvio espiritual. Os rumores se espalharam ainda mais distorcidos. Alguns diziam que Antônio havia sequestrado a jovem, outros que ela havia sido enfeitiçada de forma irreversível. Poucos consideravam a possibilidade de que Maria Lúcia tivesse escolhido partir por vontade própria. A ideia de uma mulher decidindo seu próprio caminho era incômoda demais para a mentalidade rígida da cidade. Na estrada, Antônio começou a falar sobre seu passado, algo que raramente fazia. Contou sobre a infância marcada por exclusão, sobre como aprenderá cedo que jamais seria aceito plenamente. Maria Lúcia ouviu atentamente, percebendo que, apesar das diferenças aparentes, ambos haviam sido moldados por estruturas que tentavam dizer quem eles deveriam ser, sem jamais perguntar quem realmente eram. A proximidade constante intensificou os sentimentos entre eles. Não havia mais espaço para negação. Ainda assim, ambos sabiam que o mundo fora de Barrocas não seria simples. Preconceito, dificuldades financeiras e o peso das escolhas feitas os aguardavam. Mesmo assim, a ideia de enfrentar tudo juntos parecia menos dolorosa do que voltar atrás. Em Barrocas, a mãe de Maria Lúcia adoeceu novamente, desta vez não no corpo, mas na alma. Sentia-se culpada por não ter sido mais firme, por não ter protegido a filha do julgamento coletivo. Em silêncio, começou a questionar tudo aquilo que sempre aceitou sem questionar. A fé, antes inabalável, agora se misturava com dúvidas profundas e dolorosas. Antônio e Maria Lúcia chegaram a uma pequena pensão simples, onde conseguiram abrigo por alguns dias. Ali, viveram uma rotina discreta, quase invisível. Cada refeição dividida, cada conversa ao fim do dia reforçava a conexão entre eles. Não era um conto de fadas, mas era real, e isso bastava por enquanto. Se você está acompanhando essa história até aqui e quer ver como esse romance proibido vai evoluir, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like. Isso é muito importante para continuar trazendo narrativas longas, intensas e sem filtros como essa. Mesmo longe, Barrocas continuava presente nos pensamentos de Maria Lúcia. Ela sabia que sua partida deixará feridas abertas e que, cedo ou tarde, o passado cobraria respostas. A relação proibida que chocara a cidade ainda estava longe do fim, e os próximos passos poderiam definir não apenas o destino deles, mas também a verdade que Barrocas insistia em esconder. Os dias na pensão passaram lentamente, marcados por uma rotina simples que contrastava com o caos deixado para trás. Maria Lúcia ajudava a proprietária com pequenos afazeres, enquanto Antônio buscava trabalhos temporários, sempre evitando chamar atenção. Havia uma sensação constante de vigilância invisível, como se o passado pudesse alcançá-los a qualquer momento, mas também existia uma paz discreta em dividir o mesmo espaço sem julgamentos. À noite, Maria Lúcia tinha dificuldade para dormir. Sonhava com a igreja cheia, com vozes chamando seu nome e com o olhar decepcionado do pai. Ao acordar, levava alguns minutos para lembrar onde estava e por que havia partido. Antônio percebia o sofrimento silencioso, e sem palavras grandiosas, oferecia apenas presença, algo que ela nunca tivera quando mais precisou. Em Barrocas, a narrativa oficial começou a ser moldada. O pastor conduziu cultos reforçando a ideia de que a cidade havia sido poupada de um mal maior graças à vigilância espiritual. A fuga de Maria Lúcia passou a ser usada como advertência, um exemplo do perigo de se afastar da doutrina. Poucos ousavam questionar, mas muitos ouviam com um incômodo crescente no peito. O pai de Maria Lúcia passou a evitar sair de casa. A honra que tanto prezara agora parecia vazia, ecoando incômodos silenciosos. Ele se perguntava, em noites solitárias, se havia confundido autoridade com amor, e se ainda havia tempo de reparar algo que talvez nunca devesse ter sido quebrado. Mas o orgulho falava alto, e o silêncio continuava sendo sua escolha. Antônio recebeu uma proposta de trabalho fixo em uma cidade vizinha. Não era muito,
mas significava estabilidade mínima. A notícia trouxe alívio e medo ao mesmo tempo. Aceitar significava criar raízes, assumir de vez uma vida ao lado de Maria Lúcia, longe de tudo o que ela conhecia. Ao contar a novidade, ele deixou claro que a decisão final seria dela. Maria Lúcia passou o dia refletindo. Caminhou sozinha por ruas desconhecidas, observando pessoas comuns vivendo suas vidas sem saber quem ela era ou de onde vinha. Aquela anonimidade, antes impensável, agora parecia um presente. Ao voltar, disse a Antônio que estava pronta para seguir em frente, mesmo sem garantias, desde que não precisasse voltar a ser quem já não era mais. Enquanto isso, em Barrocas, surgiram os primeiros sinais de rachadura na certeza coletiva. Uma jovem da igreja questionou publicamente por que Maria Lúcia nunca foi ouvida. O comentário foi rapidamente silenciado, mas plantou uma semente de dúvida. A história, antes contada em uma única versão, começava a apresentar fissuras. A mãe de Maria Lúcia decidiu escrever uma carta para a filha. Não pedia que voltasse, nem fazia acusações. Apenas falava de saudade, de amor e de esperança de que um dia pudessem conversar sem medo. A carta demoraria a chegar, mas representava o primeiro gesto concreto de compreensão vindo de Barrocas. Antônio e Maria Lúcia mudarão-se para a cidade vizinha com poucos pertences e muitas incertezas. O novo lugar não era acolhedor nem hostil, apenas indiferente. E essa indiferença, curiosamente, lhes deu espaço para existir sem rótulos imediatos. Pela primeira vez, a relação deles não precisava ser escondida. Mesmo assim, ambos sabiam que o passado não desaparece apenas com a distância. Barrocas ainda carregava verdades não ditas, feridas abertas e uma história incompleta. Mais cedo ou mais tarde, algo os puxaria de volta, nem que fosse apenas para enfrentar aquilo que fora deixado para trás. A nova cidade impunha um ritmo diferente, menos apressado e menos vigilante. Maria Lúcia começou a trabalhar em uma pequena loja, onde ninguém fazia perguntas além do necessário. Antônio assumiu o emprego fixo e, aos poucos, reconstruiu uma rotina que não dependia de esconderijos. Ainda assim, ambos carregavam um cuidado excessivo nos gestos, como quem aprendeu que qualquer felicidade pode ser arrancada sem aviso. Com o passar dos meses, a relação ganhou profundidade. As conversas deixaram de girar apenas em torno da fuga e passaram a abordar sonhos adiados, medos antigos e a possibilidade real de um futuro compartilhado. Maria Lúcia começou a reinterpretar sua fé de forma íntima, longe de púlpitos e imposições, enquanto Antônio encontrou nela uma escuta que nunca tivera antes. Em Barrocas, o silêncio em torno do assunto começou a incomodar. A ausência prolongada de Maria Lúcia tornava impossível fingir que nada havia acontecido. Algumas famílias passaram a questionar, em conversas privadas, se a expulsão velada havia sido justa. Outras reforçavam a rigidez, temendo que qualquer brecha pudesse provocar novos desvios. O pastor sentia a perda de controle, ainda que não admitisse. Seus discursos tornaram-se mais duros, mais longos e menos eficazes. A figura de Antônio passou a ser usada como símbolo do mal externo, mas a falta de notícias concretas enfraquecia o medo. O inimigo invisível começava a perder força. Maria Lúcia recebeu a carta da mãe numa tarde chuvosa. Leu e releu cada linha, chorando em silêncio. Não havia acusações, apenas saudade e um pedido implícito de perdão mútuo. Aquela carta trouxe alívio e dor ao mesmo tempo, reabrindo uma porta emocional que ela acreditava ter fechado para sempre. Antônio percebeu a mudança no semblante dela e respeitou o tempo necessário. Sabia que Barrocas não era apenas um lugar, mas uma parte profunda da identidade de Maria Lúcia. Incentivou-a a responder, não por obrigação, mas por necessidade de fechar ciclos. Pela primeira vez, ele não se sentiu uma ameaça à fé dela, mas um aliado em sua reconstrução. Enquanto isso, uma antiga conhecida de Antônio apareceu inesperadamente na nova cidade. O encontro foi tenso e cheio de cautela. Ela trouxe notícias de Barrocas, incluindo o enfraquecimento das certezas absolutas e a crescente divisão interna. Também trouxe um aviso. Havia gente disposta a reescrever a história para se proteger.
A possibilidade de confronto começou a rondar os pensamentos de Maria Lúcia. Voltar não significava submissão, mas enfrentar verdades. Ela se perguntava se teria forças para encarar o pai, a igreja e a cidade inteira sem se perder novamente. Antônio deixou claro que não a impediria, mas que estaria ao seu lado se ela decidisse enfrentar o passado. Se essa história continua te prendendo e você quer acompanhar cada virada desse romance que desafiou uma cidade inteira, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like agora. Isso ajuda muito e mostra que você quer ver essa trama completa até o fim. Com o coração dividido entre o que foi e o que poderia ser, Maria Lúcia começou a entender que fugir não apaga conflitos, apenas adia confrontos. A relação proibida que chocou Barrocas ainda não havia encerrado seu impacto. Ela apenas mudará de forma, preparando o terreno para algo ainda maior. A ideia de retornar a Barrocas deixou de ser apenas um pensamento distante e passou a ocupar os diálogos entre Maria Lúcia e Antônio. Não se tratava de voltar para retomar a vida antiga, mas de encarar o que havia ficado mal resolvido. Maria Lúcia sentia que, enquanto não enfrentasse seu passado, jamais estaria verdadeiramente livre, por mais distante que estivesse da cidade que a rejeitou. Antônio demonstrava preocupação, não por medo de si mesmo, mas pelo que Maria Lúcia poderia reviver. Ele conhecia bem a crueldade silenciosa de Barrocas, o peso do julgamento coletivo e a facilidade com que a cidade transformava pessoas em símbolos. Ainda assim, respeitava a necessidade dela de encerrar aquele capítulo com a própria voz. A decisão foi tomada numa noite tranquila, sem drama. Voltariam juntos, não como fugitivos, mas como pessoas dispostas a enfrentar as consequências do que viveram. Não havia planos grandiosos, apenas a intenção de falar a verdade, mesmo que ninguém estivesse preparado para ouvi-la. Maria Lúcia sabia que não sairia ilesa, mas também sabia que continuar em silêncio já não era uma opção. Em Barrocas, a simples notícia do possível retorno começou a circular antes mesmo de se confirmar. Um parente distante havia visto o casal na cidade vizinha e espalhou a informação. O efeito foi imediato. A igreja se mobilizou, o pastor convocou reuniões, e o nome de Antônio voltou a ser pronunciado com indignação renovada. Para muitos, aquela volta representava uma ameaça direta à autoridade construída com tanto esforço. O pai de Maria Lúcia recebeu a notícia como um golpe inesperado. Sentiu medo, raiva e uma esperança que se recusava a admitir. Parte dele desejava rever a filha, ouvir sua versão, mas outra parte temia o que isso significaria para sua posição dentro da igreja. Pela primeira vez, percebeu que talvez tivesse sacrificado demais em nome de uma imagem pública. A mãe, ao contrário, aguardava em silêncio. Havia preparado o quarto da filha sem saber exatamente por quê, como se o corpo entendesse algo que a mente ainda não ousava aceitar. Para ela, o retorno não era um desafio à fé, mas uma chance de reconciliação, mesmo que incompleta. Quando Maria Lúcia e Antônio finalmente cruzaram novamente os limites de Barrocas, sentiram o peso simbólico daquele gesto. As ruas eram as mesmas, mas o olhar das pessoas havia mudado. Não havia gritos nem confrontos imediatos, apenas um silêncio denso, carregado de expectativa e julgamento contido. O primeiro passo foi procurar a família. O encontro foi tenso, marcado por longas pausas e palavras medidas. Maria Lúcia falou com firmeza, sem acusações, explicando que não havia sido enganada nem forçada, que suas escolhas eram conscientes. O pai ouviu em silêncio, visivelmente abalado, enquanto a mãe chorava discretamente, aliviada por finalmente ouvir a verdade. Antônio permaneceu respeitosamente afastado, mas atento. Sabia que sua simples presença já causava desconforto. Ainda assim, não recuou. Pela primeira vez, sentia que não precisava se esconder. O medo ainda existia, mas havia sido substituído por algo mais forte: a dignidade de existir sem pedir permissão. A volta de Maria Lúcia reacendeu debates que Barrocas tentou enterrar. A cidade já não era a mesma, e o escândalo que um dia unira todos contra um inimigo agora expunha rachaduras profundas. A relação proibida não era mais apenas um rumor, tornará-se um espelho desconfortável, refletindo tudo aquilo que a cidade sempre se recusou a enfrentar.
As conversas dentro da casa começaram a se estender para fora, e logo vizinhos começaram a notar a presença do casal. Alguns observavam com curiosidade, outros com reprovação. A cidade, acostumada a julgamentos rápidos e certezas absolutas, não sabia como reagir àqueles que ousavam desafiar suas regras. Cada olhar parecia pesar sobre Maria Lúcia, lembrando-a de que a liberdade tem seu preço. O pastor, ao perceber que a jovem retornará, intensificou suas pregações. Falava de tentação, desobediência e punição divina, mas agora sua voz soava menos convincente. A ausência de medo real no olhar de Maria Lúcia e a firmeza da presença de Antônio enfraqueciam sua autoridade, provocando murmúrios entre os fiéis que começavam a questionar a narrativa oficial. Maria Lúcia começou a visitar pessoas que antes a criticavam, em busca de diálogo e compreensão. Nem todos aceitaram ouvi-la, mas alguns, tocados pela coragem da jovem, começaram a perceber que julgamentos precipitados haviam causado dor. A cada conversa, ela sentia que estava reconstruindo não apenas sua própria história, mas também abrindo portas para mudanças sutis na mentalidade da cidade. Antônio acompanhava a cada passo dela, atento, mas sem interferir. Ele sabia que aquela era uma batalha que Maria Lúcia precisava enfrentar sozinha. Sua função era apoiar, proteger e permanecer firme ao seu lado, mesmo diante de olhares de desaprovação e comentários maliciosos que surgiam nas ruas e mercados. As semanas passaram, e lentamente a presença do casal começou a ser tolerada. Não havia celebrações nem elogios, apenas um reconhecimento silencioso de que a cidade não podia simplesmente apagar alguém que decidirá existir fora das regras impostas. A tensão diminuiu, mas não desapareceu, e cada dia trazia novos desafios e confrontos sutis. Maria Lúcia retomou contato com antigas amigas, algumas ainda presas à rigidez da fé, outras curiosas sobre sua decisão. As conversas revelavam que muitas delas haviam vivido pressões semelhantes, mas sem coragem de enfrentá-las. Sua história passou a inspirar pequenas mudanças, discretas, mas significativas, nos pensamentos e atitudes de quem a conhecia. Antônio, por sua vez, começou a estabelecer relações mais concretas na cidade, trabalhando em pequenos projetos e ajudando vizinhos quando necessário. Sua imagem mudou lentamente de macumbeiro perigoso para homem honesto, dedicado e confiável, embora ainda carregasse a marca do preconceito antigo. Se você está acompanhando cada detalhe dessa história intensa e quer ver até onde o romance entre Antônio e Maria Lúcia vai impactar Barroncas, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like agora. Isso garante que histórias cheias de emoção e drama continuem sendo contadas na íntegra. Uma tarde, Maria Lúcia e Antônio caminharam juntos pelo antigo ponto de encontro, perto do rio. Olharam a água corrente e refletiram sobre tudo o que havia acontecido. Entre lembranças e risos nervosos, perceberam que a relação deles já não era mais proibida para si mesmos, ainda que alguns corações na cidade continuassem a vê-la dessa forma. Mesmo com a aparente calma, o passado nunca estava totalmente ausente. Cada esquina, cada rosto que lembrava Barroncas, trazia de volta fragmentos da tensão e do preconceito enfrentado. Mas, ao mesmo tempo, esses mesmos elementos fortaleciam o vínculo entre eles, mostrando que haviam sobrevivido a julgamentos que poderiam ter destruído qualquer relação menos resiliente. O retorno à rotina cotidiana trouxe pequenos prazeres que antes pareciam impossíveis. Maria Lúcia passou a frequentar a feira local, comprar mantimentos e conversar com pessoas que, mesmo reticentes, já aceitavam sua presença. Cada gesto simples era uma vitória silenciosa contra a rigidez de Barroncas, mostrando que resistir não significava apenas fugir, mas existir de forma plena. Antônio, ao ver Maria Lúcia sorrir novamente, sentiu-se recompensado pelos meses de luta e medo. Embora ainda existissem olhares curiosos e comentários maldosos, ele sabia que juntos haviam construído algo que nenhuma crítica poderia apagar. Cada dia era uma prova de que o amor deles não dependia da aprovação da cidade, mas de sua própria coragem. O pastor da igreja começou a perceber que nem todos os membros aceitavam suas versões inflexíveis. Pequenos questionamentos surgiam em reuniões privadas, e fiéis discretamente pediam compreensão em vez de condenação. Maria Lúcia, sem saber,
começava a provocar mudanças que iam além de sua própria história, desafiando antigos dogmas apenas por existir com autenticidade. Enquanto isso, a família de Maria Lúcia enfrentava o próprio processo de adaptação. O pai, embora ainda ressentido, começou a perceber que a filha não havia se perdido, apenas havia encontrado outra forma de viver. A mãe continuava sendo um porto silencioso de compreensão, escrevendo cartas e palavras de incentivo que chegavam aos jovens em momentos delicados. A relação do casal, fortalecida pela adversidade, passou a incluir pequenas rotinas de cuidado mútuo. Eles cozinharam juntos, organizaram a nova casa e aprenderam a lidar com as tensões externas de maneira estratégica. Cada gesto cotidiano era agora um ato de resistência e afirmação de que não seriam controlados novamente. As notícias de Barrocas continuavam chegando, mas agora mais suaves. Alguns líderes religiosos ainda reclamavam, mas a cidade começava a aceitar que o tempo afastava o peso do escândalo. Aqueles que antes julgavam com rapidez agora refletiam sobre suas próprias atitudes e preconceitos, e pequenas mudanças de pensamento começavam a se manifestar. Maria Lúcia começou a escrever sobre suas experiências. Não apenas como relato pessoal, mas como forma de registrar aprendizados, medos superados e a transformação do amor que enfrentou um dos julgamentos mais rígidos da cidade. Antônio incentivava, admirando a força e a coragem dela em compartilhar sua própria verdade. Se você está gostando dessa história que mistura romance, drama e coragem, aproveita agora para se inscrever no canal e deixar o like. Cada gesto ajuda a manter vivas essas narrativas cheias de emoção e verdade. Um dia, ao caminhar novamente pelo rio que tantas memórias carregava, Maria Lúcia percebeu que o lugar havia perdido parte do peso que antes causava medo. A água continuava a correr, indiferente às histórias humanas, e ela entendeu que também podia seguir adiante sem carregar culpa. Antônio, ao seu lado, segurou sua mão com firmeza, sinal de que juntos haviam superado barreiras que pareciam intransponíveis. Apesar da aparente tranquilidade, ambos sabiam que a vida continuaria a apresentar desafios. Barrocas, ainda distante, não havia esquecido, e certos olhares carregavam memórias antigas. Mas a certeza de que poderiam enfrentar qualquer adversidade juntos dava força suficiente para que o passado deixasse de ser uma prisão, tornando-se apenas uma lembrança de resistência e amor. Com o tempo, a vida do casal começou a se estabilizar de maneira surpreendentemente tranquila. Maria Lúcia e Antônio encontraram pequenas alegrias que antes eram impensáveis. Cozinhar juntos sem pressa, passeios simples pela cidade e conversas que duravam horas sem que ninguém as interrompesse. Cada momento cotidiano se tornou um alicerce silencioso para a relação que resistiu a tanto julgamento. Maria Lúcia decidiu que precisava se reconectar com sua fé, mas de forma própria. Não mais submetida a doutrinas impostas, ela passou a ler a Bíblia e refletir sobre suas mensagens de forma pessoal. O encontro com Antônio, embora proibido para muitos, serviu para que compreendesse que a espiritualidade não precisa ser sinônimo de medo ou culpa. Enquanto isso, Barroca seguia sua rotina antiga, mas com pequenas fissuras. Algumas pessoas começaram a se questionar sobre a rigidez imposta pelo pastor e pelos líderes da igreja. Pequenos gestos de solidariedade e compreensão começaram a surgir entre aqueles que antes apenas julgavam. A ausência de Maria Lúcia tornará-se um catalisador involuntário de reflexão. Antônio passou a se envolver com a comunidade local, ajudando em pequenos projetos de construção e reparos. Sua reputação começou a mudar lentamente. De homem temido e mal compreendido, passou a ser visto como alguém confiável, disposto a trabalhar e ajudar, embora a sombra do preconceito antigo nunca desaparecesse totalmente. Maria Lúcia retomou contato com amigos da infância e, pouco a pouco, reconstruiu laços que pareciam ter se perdido para sempre. Alguns a receberam com desconfiança, outros com carinho cauteloso, mas a jovem percebeu que, apesar das diferenças, podia escolher quais vínculos cultivar. Esse processo lhe deu força e confiança para encarar desafios maiores que ainda estavam por vir. Se você está gostando dessa história intensa e emocionante, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like. Isso ajuda muito a manter histórias longas e detalhadas como essa,
com todos os dilemas e emoções que os personagens enfrentam. Certa noite, enquanto conversavam à beira do rio que margeava a cidade vizinha, Maria Lúcia comentou sobre o passado em Barroncas. Falou sobre o medo, a pressão da igreja e os julgamentos que sofreu. Antônio, atento, lembrou-a de que cada dor enfrentada os fortaleceu, tornando possível a vida que agora levavam, mesmo em meio a incertezas. A cidade vizinha, embora pequena, oferecia anonimato e liberdade, mas também desafios. Trabalho, sustento e adaptação social exigiam disciplina e paciência. Para Maria Lúcia e Antônio, cada dificuldade era enfrentada juntos, consolidando o sentimento que sobreviveu a rumores, preconceitos e ameaças. Enquanto isso, notícias ocasionais de Barrocas chegavam através de conhecidos. O pai de Maria Lúcia, aos poucos, começou a refletir sobre suas atitudes passadas. Alguns membros da igreja questionavam suas próprias ações e lembravam que, apesar do escândalo, ninguém havia provado que a jovem havia cometido um erro moral. Pequenas mudanças de percepção surgiam, ainda tímidas, mas significativas. O casal começou a planejar o futuro de forma mais concreta. Falavam sobre uma casa própria, estabilidade financeira e, acima de tudo, continuar juntos, independentemente da opinião alheia. Perceberam que o verdadeiro desafio não era apenas sobreviver às críticas, mas construir uma vida baseada na confiança, na cumplicidade e na liberdade de escolha. O tempo passou, e Maria Lúcia começou a sentir que a vida podia ser reconstruída de maneira plena. Pequenas conquistas, como conseguir mais autonomia no trabalho e estabelecer rotinas confortáveis com Antônio, começaram a criar um senso de pertencimento que antes parecia impossível. Cada passo era uma reafirmação de que haviam sobrevivido a julgamentos implacáveis. Antônio sentia orgulho da força de Maria Lúcia, mas também reconhecia que a jornada deles estava longe de terminar. As cicatrizes emocionais do passado ainda estavam presentes, silenciosas, lembrando que a liberdade conquistada exigia cuidado e paciência. Ele se tornava mais do que um companheiro amoroso. Era um guardião da esperança que ambos construíram. Enquanto isso, Barrocas começava a lidar com pequenas mudanças de percepção. Alguns fiéis perceberam que as histórias que ouviam sobre Maria Lúcia e Antônio eram exageradas e cheias de distorções. O medo coletivo perdeu parte do poder, e um questionamento sutil começou a emergir. Até que ponto o julgamento rápido serve ao bem, e até que ponto apenas machuca? Maria Lúcia decidiu então escrever uma carta ao pastor da igreja, não como pedido de perdão, mas como um relato de experiências, aprendizado e transformação. A carta falava da importância da compreensão, da liberdade de escolha e do valor da empatia. Ela sabia que nem todos aceitariam, mas sentiu que precisava colocar sua voz no papel. Antônio ajudou a jovem a redigir e revisar a carta, oferecendo apoio, mas sem interferir no conteúdo. Ele sabia que aquela era uma expressão pessoal e que a força de Maria Lúcia precisava vir dela mesma. Era a primeira vez que a jovem sentiu que podia se manifestar sem medo, com palavras firmes e conscientes. Se você está acompanhando essa história que mistura romance, drama e coragem, aproveita agora para se inscrever no canal e deixar o like. Cada gesto garante que histórias intensas e detalhadas como essa continuem sendo contadas. Ao enviar a carta, Maria Lúcia sentiu uma leveza inédita. Não sabia se seria compreendida, mas reconheceu que, pela primeira vez, expressava sua verdade sem medo. Antônio, ao seu lado, segurou sua mão com ternura, reconhecendo que aquele gesto representava uma vitória silenciosa sobre todo o preconceito enfrentado. Nos dias seguintes, o casal percebeu pequenas mudanças na cidade. Pessoas que antes evitavam contato agora trocavam cumprimentos cautelosos, e alguns vizinhos começaram a elogiar discretamente a coragem deles. A transformação não era imediata, mas o efeito da presença firme e sincera de Maria Lúcia e Antônio começou a se espalhar de maneira sutil, porém concreta. Maria Lúcia também começou a perceber que a própria fé podia coexistir com o amor que sentia por Antônio. Não havia contradição, apenas compreensão e maturidade. Ela descobriu que acreditar em Deus não significava aceitar que outros decidissem sobre sua felicidade, e que o amor verdadeiro era capaz de superar dogmas impostos.
Enquanto isso, Antônio começou a sonhar em abrir um pequeno negócio próprio, algo que lhes desse independência e consolidasse a vida que vinham construindo. Planejamentos práticos começaram a ser discutidos, como escolha de local, recursos necessários e divisão de responsabilidades. A sensação de futuro tornou-se mais concreta e animadora. Com o passar do tempo, o negócio começou a tomar forma. Antônio e Maria Lúcia decidiram abrir uma pequena mercearia, combinando esforços, planejamento e sonhos compartilhados. Cada detalhe, desde a escolha do local até a disposição das prateleiras, era decidido em conjunto, reforçando o vínculo construído na adversidade e dando sentido ao esforço cotidiano. A abertura da mercearia gerou curiosidade na cidade vizinha. Vizinhos passaram a visitar o local, inicialmente apenas por curiosidade, mas logo muitos tornaram-se clientes fiéis. A dedicação e honestidade do casal conquistaram respeito, mostrando que a vida podia ser reconstruída mesmo após tanto preconceito e sofrimento. Enquanto isso, Barrocas continuava a rever sua narrativa. Alguns membros da igreja começaram a questionar a forma como julgaram a jovem e o homem que se relacionava com ela. As pequenas fissuras no dogma rígido se tornavam cada vez mais visíveis, e debates silenciosos surgiam entre fiéis que antes seguiam a linha oficial sem questionar. Maria Lúcia, fortalecida por sua rotina e pelo apoio de Antônio, passou a escrever suas memórias e reflexões com mais frequência. Suas palavras, repletas de emoção e aprendizado, começaram a circular entre amigos e conhecidos, despertando empatia e admiração. A história de superação que começou com medo e fuga agora inspirava coragem. Antônio, observando Maria Lúcia, sentia orgulho e amor profundo. Cada palavra escrita por ela representava não apenas coragem, mas também o poder da verdade frente ao julgamento coletivo. Ele sabia que haviam sobrevivido a uma história de preconceito e que agora podiam ajudar outros a enxergar que o amor verdadeiro resiste mesmo às pressões mais severas. Se você está acompanhando essa história cheia de emoção e superação, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like agora mesmo. Isso ajuda a manter viva a narrativa completa, sem cortes e com todos os detalhes que tornam essa história tão intensa. A rotina do casal trouxe estabilidade, mas também desafios inesperados. Alguns concorrentes da mercearia questionaram sua presença na cidade e fizeram comentários maldosos, tentando minar a reputação conquistada. No entanto, Antônio e Maria Lúcia permaneceram firmes, cientes de que a perseverança era parte do aprendizado que a vida lhes ofereceu. Com o tempo, pequenos gestos começaram a mudar a percepção de Barrocas. Pessoas que antes julgavam a jovem com severidade agora admiravam sua coragem, e o nome de Antônio passou a ser associado a trabalho duro e honestidade, em vez de medo e preconceito. As mudanças eram lentas, mas definitivas. Maria Lúcia percebeu que havia amadurecido de forma inesperada. A experiência de enfrentar o julgamento da cidade, o preconceito religioso e o medo constante transformou-a em alguém capaz de lidar com situações difíceis sem perder a própria essência. Antônio, ao seu lado, representava equilíbrio e apoio contínuo, fortalecendo sua confiança. Por fim, o casal começou a planejar algo maior: formar uma família. Não por obrigação, mas pelo desejo de compartilhar amor e segurança, criando filhos em um ambiente de liberdade, respeito e compreensão. A ideia de romper com ciclos antigos e construir uma nova história se tornou um objetivo concreto e inspirador. O casal começou a sonhar em reformar a casa onde moravam, transformando-a em um lar acolhedor para os futuros filhos. Cada detalhe era planejado com cuidado, desde a cor das paredes até o pequeno jardim que Maria Lúcia desejava cultivar. O projeto simbolizava a reconstrução da vida que haviam decidido construir juntos, livre de imposições externas. A mercearia passou a ser um ponto de encontro da comunidade. Clientes compartilhavam histórias, aprendizados e desafios, e Maria Lúcia e Antônio perceberam que sua presença podia inspirar outros a enfrentar medos e preconceitos. A cidade vizinha começou a se tornar mais acolhedora, mostrando que pequenas ações podem provocar grandes mudanças. Mesmo com a estabilidade conquistada, o casal não esquecia Barrocas. A cidade continuava a ser um símbolo do julgamento,
do preconceito e da pressão social que enfrentaram. Cada notícia recebida lembrava que a transformação pessoal não significa ignorar o passado, mas aprender a lidar com ele com coragem e consciência. Maria Lúcia passou a ministrar pequenas rodas de conversa sobre fé, escolhas e liberdade, de forma discreta, mas profunda. Sua experiência servia como exemplo para jovens e adultos que enfrentavam dilemas semelhantes, mostrando que é possível manter crenças pessoais sem se submeter a dogmas que ferem. Antônio apoiava cada iniciativa, ajudando na organização, oferecendo apoio prático e emocional. Ele se tornou não apenas parceiro de vida, mas também um mentor silencioso, mostrando que respeito, paciência e compreensão podem transformar vidas. A união deles inspirava confiança e solidariedade. Se você está gostando dessa história de coragem, amor e superação, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like agora mesmo. Isso ajuda a manter a narrativa completa, com todos os detalhes que tornam cada capítulo emocionante e envolvente. As cartas que Maria Lúcia enviava para sua mãe em Barrocas continuavam chegando. Cada resposta trazia amor, compreensão e incentivo, fortalecendo ainda mais a ligação entre elas. A mãe passou a entender que a felicidade da filha não estava ligada à aprovação da igreja, mas à liberdade de viver e escolher seu próprio caminho. O casal começou a planejar uma viagem curta, como símbolo de celebração da vida que construíram. Não era apenas uma fuga ou aventura, mas uma forma de reafirmar que, apesar das adversidades, eram capazes de viver plenamente e compartilhar momentos de alegria e leveza. Enquanto se preparavam, refletiam sobre tudo o que enfrentaram: julgamentos, preconceito, medo e solidão. Cada obstáculo superado havia fortalecido o amor, tornando-os mais resilientes e conscientes da importância de permanecer unidos, mesmo diante de críticas ou dificuldades externas. A mercearia prosperava lentamente, mas de forma consistente. Clientes confiavam no casal, e pequenos elogios começaram a substituir olhares desconfiados. Antônio e Maria Lúcia percebiam que haviam construído não apenas um negócio, mas também uma reputação baseada em honestidade, dedicação e coragem, algo que nenhum preconceito poderia apagar. O casal iniciou a viagem planejada com uma sensação de liberdade inédita. Cada quilômetro percorrido parecia apagar os fantasmas do passado e reforçar a certeza de que haviam escolhido a própria felicidade. A estrada aberta simbolizava não apenas o movimento físico, mas a transformação interna conquistada com coragem e amor. Durante a viagem, refletiram sobre tudo o que Barrocas representava em suas vidas. A cidade fora palco de dor, preconceito e pressão, mas também havia sido a origem de uma força silenciosa que os uniu e os tornou resilientes. Eles compreenderam que o passado não precisava definir o futuro, mas podia servir como aprendizado. Maria Lúcia passou a escrever sobre essa viagem, registrando sentimentos, descobertas e sonhos. Cada palavra era uma celebração da liberdade conquistada, um testemunho de amor que sobreviveu a julgamentos e rótulos injustos. Antônio lia e comentava, orgulhoso da capacidade dela de transformar experiências em aprendizado. O retorno à cidade vizinha trouxe uma sensação de paz consolidada. A vida cotidiana voltou, mas agora com mais leveza, confiança e perspectiva de futuro. A mercearia, os planos de família e a rotina compartilhada tornaram-se pilares de uma vida construída com consciência e coragem. As cartas para a mãe continuaram, agora repletas de relatos sobre pequenas vitórias, aprendizados e momentos felizes. A distância física não diminuía o vínculo, pelo contrário, fortalecia a confiança e a compreensão mútua, mostrando que a relação verdadeira se sustenta mesmo através de desafios e ausências. Se você acompanhou essa história intensa e emocionante até aqui, aproveita para se inscrever no canal e deixar o like agora. Isso garante que mais histórias detalhadas e cheias de drama e romance como essa continuem sendo contadas, com todos os detalhes que tornam cada capítulo inesquecível. Maria Lúcia e Antônio começaram a planejar a expansão da mercearia, adicionando produtos e serviços para atender melhor a comunidade. Cada passo estratégico reforçava a parceria e o amor entre eles, mostrando que enfrentar o passado juntos também significa construir o futuro lado a lado.
A vida social do casal se ampliou de forma natural. Novos vizinhos se tornaram amigos, e a confiança conquistada por meio de atitudes consistentes começou a substituir olhares desconfiados. O respeito que ganharam refletia que a verdade e a honestidade valem mais do que o medo e o preconceito. Com o tempo, Barrocas passou a ser uma lembrança distante, mas não esquecida. A cidade ainda conservava julgamentos antigos, mas pequenas mudanças internas começaram a surgir, inspiradas pela coragem de quem ousou desafiar o que era imposto e viver conforme o próprio coração. Por fim, Maria Lúcia e Antônio olharam um para o outro e perceberam que haviam transformado a dor em aprendizado, o medo em coragem e a rejeição em amor. A relação proibida que um dia chocou todos tornou-se, para eles, símbolo de resistência, liberdade e da força do verdadeiro amor. Com sorrisos e mãos entrelaçadas, seguiram confiantes, prontos para viver o futuro que escolheram, juntos, sem medo e sem arrependimentos.